Olá, Sexplorers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast da Sexplore. Hoje eu tô com um convidado especial aqui comigo, que é o Anderson Lucas Colege, que ele também é psicólogo. E a gente vai estar falando hoje sobre um assunto muito importante que vai causar, imagino, algumas reações diversas aí, né? Que é a desumanização dos homens frente à própria sexualidade. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, vou deixar o Anderson se apresentar aqui pra gente. Então conta aqui, Anderson, um pouquinho de quem tu é. Oi, pessoal. Oi, Sexplorers. É assim que fala? Falei certinho. Eu sou o Anderson, então eu sou psicólogo, estou nas redes sociais, tenho um podcast também, Peças da Psicologia, depois a gente passa também os caminhos para chegar até esse podcast. Enfim, nos falamos juntos, né, Bruna? Sim. Falamos muito na faculdade sobre assuntos muito parecidos, muito similares. Demos bastante risada, choramos um pouco e também se questionamos sobre muitas coisas em relação a esse assunto em si. Eu acho que trocar e dividir um pouco dos nossos pensamentos com o pessoal é bem interessante, né? Muito. Assim, as pessoas já estão entendendo como a objetificação feminina é nociva para a saúde mental das mulheres e também para a saúde daqueles relacionamentos, né? Porque acaba afetando não só a mulher, mas todas as relações que ela tem na vida dela. Mas a gente não fala muito sobre a desumanização masculina frente ao mundo atual. E vamos falar um pouco mais sobre isso então. O que tu entende hoje, Ander, como desumanização masculina? De que formas que o homem perde a humanidade ou é negado às vezes de ter a própria humanidade, de experienciar a própria humanidade em algumas situações frente à sexualidade dele, por exemplo, e relacionamentos íntimos? É difícil falar sobre esse assunto sem parecer, em alguma escala, um pouco escroto, muitas vezes, né? Porque o homem, ele já é visto e ele tem essa postura, ele tem essa condição de ser mais agressor do que vítima em muitos momentos, em muitas relações em que ele vive, né? Por conta disso, às vezes fica um pouco difícil também tu humanizar o homem, porque ele tá nessa posição de agressor em muitas situações. E muito pelo contexto histórico que a gente vive, né? A questão do machismo, a questão de, o homem viver uma ideia de machismo, onde o homem precisa ser o provedor e precisa ser a pessoa que mantém o relacionamento funcionando. Ele é colocado nessa posição muitas vezes na sociedade. E aí tu trazer uma humanização para esse cara, para essa pessoa, para esse ser humano dentro de um relacionamento, às vezes se torna um pouco difícil, justamente por conta desse olhar que a sociedade tem sobre ele, né? Então, humanizar o homem é um desafio. É um desafio que eu vejo que acontece muito na clínica, que eu vejo que acontece muito em atendimentos de outros colegas com pacientes homens, que eu vejo que acontece também em movimentos sociais, de alguma forma, porque o homem tem esse estigma de ser um agressor, sempre, né? Em muitas situações a gente está ganhando mais consciência como mulher por conta do movimento do feminismo, né? A gente está ganhando consciência das desigualdades e daquilo que não é mais tolerável, daquilo que a gente não quer mais aturar ou suportar daqui pra frente, né? Dos nossos relacionamentos e tudo mais. Mas a gente precisa olhar também para toda essa bagagem histórica e cultural que colocou o homem nessa posição. Né? E como é que a gente pode tirar o homem dessa posição se a gente não dá outra possibilidade para ele, né? Não dá outro caminho para ele percorrer. Porque não é todo homem que vai ter comportamentos machistas, não vai ser todo homem que vai querer propagar o machismo. Né? A gente age... Muitas mulheres são machistas também de forma inconsciente porque a sociedade é machista. A gente tá nesse meio que é tóxico. Mas a gente não pode também demonizar a imagem do homem, que é o que eu vejo que tá acontecendo muito hoje em dia. Sabe, a gente coloca todos na mesma caixinha. A gente tá falando de relacionamentos, né? E quando a gente pensa em relacionamentos, a gente pensa em conflitos que podem acontecer ali. Pode ser de ambas as partes, pode ser uma questão social, uma questão cultural, pode ser uma questão de convívio, pode ser N fatores que envolvem um problema dentro daquele relacionamento. E quando uma mulher procura uma solução para o relacionamento, é sempre avaliada a questão de poder ser uma questão tóxica do lado do homem. Quando o homem procura uma questão sobre o relacionamento, é sempre avaliado se há um problema de o homem estar sendo tóxico. E aí
Em alguns momentos eu faço um exercício com alguns pacientes meus, que é colocar ele no lugar da mulher, para ele tentar observar se aquele comportamento da mulher, se ele estivesse fazendo, seria aceito da mesma forma. E muitas vezes aquele comportamento ele não é aceito, porque aquele comportamento da mulher seria caracterizado como toxicidade do homem. E aí a gente entra nessa esfera de, tipo, o homem está sendo desumanizado. Ele está sendo colocado dentro de uma caixa de, por ele ser homem, ele é machista, logo ele não merece o respeito, devido ao cuidado, devido à atenção. Logo a gente precisa que ele mude alguma coisa nele. Se tem uma barreira que priva esse homem de sentir o que ele sente, de sentir, viver, experienciar aquilo que está presente para ele, como é que ele vai sequer imaginar o que a outra pessoa está sentindo? Né? Eu vejo que essa barreira começa na permissão que esse homem recebeu ou não de ser quem ele é, de sentir o que ele sente, que a gente sabe que na grande maioria das vezes não foi dado para esses homens, né? Hoje em dia tá bem diferente, mas ainda existem muitas falas, muitas crenças machistas que ainda acabam assombrando as crianças de hoje em dia, né? Por exemplo, em relação aos sentimentos. Da gente demonizar esses sentimentos pro homem, né? Como se fosse uma demonstração de fraqueza, né? Sentir dor, sentir incômodo, sentir tristeza. Não é permitido. Não é permitido. Tipo, se tu chorar, se um homem chorar com outros homens, vai ser uma coisa totalmente errada, totalmente equivocada. Salvo ressalvas que essas pessoas serão, talvez, acolhidas ali num grupo de homens. Mas na sua grande maioria não tem uma abertura para isso acontecer. E não tem um culpado. Aquelas pessoas que não estão acolhendo, elas não são culpadas daquilo. Talvez o maior culpado seja o famoso machismo, ou a famosa cultura que o homem é o centro e que o homem é um homem de ferro, vamos dizer assim. Que não sente, não se machuca, não sofre, que é capaz de tudo o tempo todo. E na verdade não é, né? A gente é ser humano, todo mundo sofre, todo mundo sente e todo mundo tá aí sofrendo e vivendo a vida, né? Como seres humanos. Normalmente a gente não percebe, mas quando a gente priva um ser humano de sentir e de expressar esses sentimentos sem culpa, sem restrições, sem proibições em relação ao assunto, a gente também está privando esse ser humano de ser um ser humano. De sentir, de viver a sua plenitude, né? De viver a vida com totalidade. A gente acaba transformando esse homem numa máquina. Então, nesse sentido, acontece sim uma grande desumanização em relação aos homens, né? Porque nós mulheres eu vejo que sim, somos extremamente objetificadas socialmente, mas temos espaço e liberdade para poder falar sobre sentimentos. E cada vez mais, né? Isso, assim, é um grande motivo pra gente celebrar, mas fica escancarado, não tem como não ficar escancarada a diferença, né, Ander, dos espaços que estão sendo construídos e abertos para mulheres conseguirem trocar, sabe, se expressar emocionalmente, expressar até as questões que estão incomodando elas, né, de forma íntima. E agora, que espaços que o homem tem para fazer o mesmo? Outro dia eu estava falando com um grupo de pessoas e eu trouxe um ponto parecido, que é a ideia que o homem ele sofre muito mais com os sentimentos e a mulher ela sofre muito menos com os sentimentos e com as emoções. O homem ele sofre muito mais porque ele não tem espaço para falar e ele não consegue interagir sobre emoções, sobre sentimentos com outras pessoas, então ele sofre, mas ele sofre calado. E a mulher, ela culturalmente é tida como uma pessoa mais emotiva, como pessoas que são mais abertas emocionalmente, e usando palavras bem genéricas socialmente usadas e que são machistas também, histérica e etc, coisa nesse sentido, né? Muito porque as mulheres expressam seus sentimentos, suas emoções. Não quer dizer que elas são histéricas, não quer dizer que elas têm problemas emocionais graves, quer dizer que elas estão dividindo o que elas estão sentindo para as outras pessoas e reclamando sobre aquilo. Já os homens não fazem isso, e aí sofrem calados. Aí sofrem com outras condições psicológicas, né? Inclusive, índices de suicídio são muito maiores com homens do que com mulheres. Infelizmente, né?
Não, isso mostra muito na prática mesmo como algumas das piores consequências possíveis, mas que acontecem todos os dias em relação à desumanização masculina, né? Que enquanto a gente não tiver um espaço, e óbvio, não vai ser uma mudança do dia pra noite, né? Porque não foi do dia pra noite que a gente chegou aqui também. Mas enquanto a gente não normalizar que o homem fale sobre os seus sentimentos, sobre as suas inseguranças, e a gente ainda nem entrou no assunto sexualidade, tá, gente? Porque dentro da esfera íntima, dentro, né, da sexualidade, o homem tem menos espaço ainda pra expressar uma insegurança, uma falta de desejo às vezes. Isso é uma questão que eu vejo muito. E tem uma demanda muito crescente nos últimos anos que eu tô percebendo, aonde a mulher apresenta um nível maior de desejo sexual do que o homem dentro de um relacionamento amoroso. E isso causa uma insegurança tão grande. Não, pro homem nessa relação nem se fala, que não pode falar sobre as suas inseguranças, muitas vezes não se sente nem no direito de falar não, porque é o que a gente fala constantemente na nossa sociedade, né? Isso é aquelas frases populares assim, né? Anda de, mas ele não é homem se não quer. Tem tantas frases assim e falas assim que colocam o homem nessa posição de não pode negar, senão não é homem. E não pode ter problemas sexuais, não pode ter uma ejaculação precoce, não pode demorar muito para ejacular, não pode não querer fazer determinada coisa com a mulher sexualmente, jamais toque no ânus do homem, isso não pode ser feito, ou se fizer só no quarto ali, ninguém pode saber. Então, são muitos tabus que acabam de alguma forma afetando as emoções, né? Por mais que tu faça ou tu evite falar sobre aquilo, ou melhor, se tu não falar sobre aquilo, quando tu foge daquele assunto, quando tu foge daquela situação, tu tá causando algum mal para ti mesmo. Qualquer tipo de desconforto, qualquer tipo de coisa que tu vá contra o que tu quer e o que tu deseja, tu tá causando um desconforto. Tu não quer se relacionar sexualmente com uma pessoa e tu se relaciona por obrigação, em alguma escala aquilo ali na frente pode gerar, sei lá, uma ejaculação precoce, por exemplo, né? Ou um caso de nem vir a ter ereção, porque, enfim, já se tornou um trauma de tantas vezes que fez sexo sem querer fazer sexo. E aí a gente entra dentro desse caminho em que grande parte das questões relacionadas à sexualidade, elas têm relação com as emoções. Não, o sexo, muito além de algo que a gente faz, é um lugar para onde a gente vai, né? O que representa para nós aquele espaço. Para algumas pessoas vai ser intimidade, para outras vai ser um escape da vida, para outras vai ser uma libertação, não sei prazer, o que vai ser, prazer, né? Mas depende do que vai ser para cada pessoa. Pode significar muitas coisas, pode representar muitas coisas diferentes, né? E eu acho que a gente não para pensar sobre a sexualidade dessa forma, no geral, na verdade. Eu acho que a gente não olha pra sexualidade dessa forma no mundo. Agora a gente tá falando mais sobre isso, as mulheres estão falando muito mais sobre isso, mas o homem também tem direito de ter desejos que às vezes não vão estar supridos em toda situação que é sexual, né? Em toda oportunidade também, tipo, não é toda oportunidade que vai ser algo que eu vou desejar. E não tem nada de errado comigo por causa disso, né? Eu vejo que isso é algo que é muito construído por conta também do machismo, né? Dessa cultura que torna o homem uma máquina de fazer dinheiro e uma máquina de transar. Ele tem que estar sempre com a ereção prontinha ali no momento que chegar qualquer estímulo sexual. Não tem como ser diferente. Mas será que essa é a verdade? Não é verdade, não tem como a gente sustentar isso ao longo do tempo, né? Eu vejo que isso acaba, sim, desumanizando muitos homens e causando muita insegurança também, tanto pro homem, porque ele acaba não conseguindo expressar essa insegurança pra mulher, e pra mulher, por não saber o que tá acontecendo com esse homem, já começa a imaginar o pior, né? Eu vejo que em cenários assim, que o homem tem menos desejo, a primeira coisa que aparece, e óbvio, é uma situação que é dolorosa pras duas pessoas envolvidas, em qualquer tipo de relacionamento, né? É uma situação dolorosa. Mas automaticamente já é associado, às vezes, uma falta de desejo do outro pela parceira,
A parceira muitas vezes já internaliza isso, né? Que ela já não é o suficiente, o que ela tem que fazer para ser o suficiente, ou que aquele homem não é homem o suficiente. Então, quantos estereótipos tem nessas crenças e nesses pensamentos que a gente vai formando em relação a isso? E aí tem eu acho que o ponto mais importante nessas imaginações do que pode ser e do que não pode ser, e que é o ponto-chave da mudança nesse sentido, é aquela palavrinha mágica, comunicação. Né? O nosso cérebro ele tem um desejo muito grande por tentar entender tudo o que está acontecendo de primeira, racionalmente e tentando ver sinais nas coisas. Eu imagino que determinada pessoa tá assim porque aconteceu determinada coisas na vida dela. Ou, sei lá, aquela pessoa, já vi comentários do tipo, aquela pessoa engordou porque ela tá com problemas emocionais. Aquela pessoa tá com mais peso porque ela tá com problemas emocionais. Meio que colocando um estereótipo na pessoa, meio que colocando uma característica na pessoa, meio que imaginando o que tá se passando na vida da pessoa. E dentro do relacionamento muitas vezes também acontece, muitas vezes não, quase sempre acontece isso. Sei lá, a esposa ou a namorada tá um pouco mais borocochô num dia, o cara já começa a imaginar, não, mas porque ela tá brava comigo, ela tá de cara comigo, enfim, é comigo, eu fiz alguma coisa errada ou algo nesse sentido. Mas ele não pensa em perguntar, porque talvez para ele se comunicar emocionalmente seja uma coisa inadequada e seja uma coisa que não se pode ser feita. E a mulher da mesma forma, ele não veio perguntar como é que eu tô, então ele não se importa comigo porque ele viu que eu tô borocochô. E aí cria-se um caos interno dentro do relacionamento porque ambos não se comunicam sobre o que está acontecendo. Uhum. E a gente entra no cabo de guerra, né? E aí vão pra terapia e falam, meu parceiro não tá se importando comigo. Aí a menina, e o menino vai na terapia, minha parceira não tá se importando comigo. E aí fica esse rolê todo. E daí ninguém se comunica, os dois se distanciam e a gente acaba levando a nossa suposição como uma verdade absoluta, né? Que na grande maioria das vezes não é a verdade. 99, eu diria, por cento das vezes, porque a gente não tem como saber o que a outra pessoa está sentindo, não tem como a gente prever as necessidades, os sentimentos daquela pessoa, a gente precisa conversar. A gente não sabe muitas vezes o que a gente está sentindo em algumas situações, né? A gente não tem que às vezes processar certas coisas e depois a gente vai refletindo ao longo da reflexão, a gente pensa, eu acho que eu tô me sentindo triste porque tal coisa aconteceu de manhã e eu me senti insegura, sabe? Depois, às vezes a gente consegue processar certos estados emocionais. Com outras pessoas vai ser da mesma forma. A gente precisa conseguir conversar sobre isso, né? Eu vejo que essa é uma grande ferramenta, parece bobo, parece tipo, conversa. Sim, é muito do que nos torna humanos também, né? A nossa habilidade de formar palavras, a nossa habilidade de conversar, de ser tão específico também na nossa comunicação, né? Como animais. Isso é um grande diferencial para o ser humano. E a gente acaba não utilizando. Não utilizando nos nossos relacionamentos, não utilizando, às vezes, na nossa relação com nós mesmos também, né? Eu vejo que uma prática também, teve um episódio aqui, inclusive, no podcast com a Amanda, que é especialista em escrita terapêutica. E o que tu vê, Ander? Tu vê a escrita como uma ferramenta para esse homem também, às vezes, poder começar a expressar um pouco mais essas emoções, para se humanizar? Pode ser que sim, mas eu acho que as ferramentas, de certa forma, todas elas, assim, terapeuticamente falando, elas vão caber para determinadas pessoas, né? Algumas pessoas talvez vão se encaixar dentro da escrita terapêutica, outras pessoas talvez não se encaixem muito dentro da escrita terapêutica ou de outras ferramentas, ou de uma postura também de fazer uma comparação, que nem eu comentei antes, de comparar o homem com a mulher, porque, como tu também comentou antes, né, somos seres únicos de alguma forma. Temos emoções iguais em todos, todo mundo tem todas as emoções, mas cada um experiencia as emoções de uma forma, da sua forma. E aí eu acho que é uma boa forma de trabalhar emoções, mas em determinadas pessoas. Outras pessoas talvez não se encaixem muito. Sim, tem algumas pessoas que não gostam de escrever, que tem uma resistência muito grande com a escrita, e daí não vai ser essa ferramenta que a gente vai usar.
mas às vezes pode ser uma ferramenta que eu vejo que pra mim ela me auxiliou muito pra mim conseguir me expressar em certas relações, assim. Eu vejo que às vezes traz mais clareza em relação a sentimentos, assim, de o que eu tô sentindo? Porque às vezes aquilo tá tão nebuloso dentro de nós, tão emaranhado, sabe, em tantas coisas, em tantas situações, que aquele sentimento vai se emaranhando, que eu não consigo às vezes mapear, não consigo descrever o que é que eu tô sentindo, né? E aí pode ser através de uma conversa, pode ser através da escrita, às vezes até de áudio, sabe? De tu gravar pra si. Nada disso vai substituir a terapia, tá, gente? A gente tá falando de ferramentas que tu vai utilizar além da terapia, né? Nada disso vai substituir a terapia. Mas é uma ferramenta, às vezes, pra ti se escutar. Tem alternativas, assim, pra ti se escutar. De se escrever, gravar a própria voz, falando sobre um assunto específico que tá pegando aqui no teu emocional, sabe? Que tá te incomodando. O ponto principal acho que é justamente tu colocar ali no papel, ou na fala, ou num áudio, e tu conseguir ter uma avaliação crítica sobre aquilo. Porque quando tá dentro do pensamento, é diferente do que tu colocar em voz alta. Muito. Porque quando tá dentro do pensamento, sei lá, tu pode colocar que tu é um super-homem, que tu voa pelo mundo e salva as pessoas e não sei o que lá. Sei lá, pode colocar qualquer coisa, mas aí botar na prática isso, tu ver isso de uma forma real, é extremamente diferente, né? É extremamente diferente. Não, e os nossos pensamentos, eles têm a... Eu canto super bem no meu pensamento. Ó. Na vida real... Eu também. Nossa! Já até me apresentei com a Adele no meu pensamento aqui. É isso aí. Sabe, mas na vida real... Não rola. Mas pra gente ver, né, como os nossos pensamentos, a gente tem essa tendência realmente. É muito fácil a gente se fusionar aos nossos pensamentos, né, dos pensamentos tomarem conta e da gente não conseguir nem sequer identificar aquele pensamento como um pensamento. A gente já toma aquilo como uma verdade absoluta. E uma das práticas que nos libertam, né, uma prática constante, diária, que a gente vai ter que fazer em diversos momentos da nossa vida, ao longo de toda a nossa vida, mas é de fato descolar a realidade desses pensamentos e conseguir olhar para eles como eles são, pensamentos, que são um produto de toda a nossa vida, de toda a nossa história, da nossa socialização, da nossa cultura. Eu pensei agora num exemplo nesse sentido de conseguir colocar para fora os pensamentos, que eu gosto do MasterChef, sabe? Uhum. E eu acho que é o Jacan que sempre pergunta assim, mas tu experimentou essa comida? E aí a pessoa às vezes chega lá e fala, não experimentei. Como que tu serve uma coisa sem experimentar? E aí eu acho que é um pouco disso, sabe? Quando tu pensa em algo e tu coloca pra fora, é como se tu experimentasse um pouco daquilo que tá pensando. Como se tu vivesse um pouco daquilo que tá pensando. Senão tu não consegue colocar na prática, sabe? Como que tu vai vender aquilo, como que tu vai fazer aquilo na prática se tu não experimenta? E aí, colocar pra fora os pensamentos é um pouco de experimentar os pensamentos. Uhum. Adorei. Bom, né? Adorei essa metáfora. E a falta de intimidade emocional é algo super comum entre os homens, né? Como tu acha que essa hipersexualização do homem frente ao mundo, que a gente vê muito assim, através até de conteúdos pornográficos, que os maiores consumidores são homens, né? Esse incentivo à hipersexualização masculina contribui para isso. Eu acho que tudo que envolve uma pressão excessiva é negativo, de alguma forma. Se a gente pensar, por exemplo, na questão da ansiedade, a melhor forma de lidar com a ansiedade é simplesmente aceitando que ela existe e vivendo a vida mesmo com a existência dela, não negando a existência dela, não colocando uma pressão excessiva na ideia de deixar de ficar ansioso. Quando o homem procura excessivamente para a questão sexual, ou ele procura a parceira muitas vezes para se relacionar sexualmente, de forma meio compulsiva, ele acaba colocando uma pressão muito grande em cima da ideia de ele precisar transar, ele precisar ter relações sexuais, ele precisar saciar o desejo sexual dele. Ou ele vai para a masturbação e também é em cima dessa necessidade de desejo. O que eu percebo nesse movimento é que quando tu coloca essa pressão excessiva em cima de alguma coisa, tu não distancia aquela coisa, do tipo,
Eu não distancio a ausência de prazer na minha vida, eu aproximo a ausência de prazer na minha vida. Eu não distancio a ansiedade, eu aproximo a ansiedade da minha vida. Então, colocar pressão é tu não estar aberto a nenhum tipo de risco em relação à ideia de não sentir prazer. Tu não tem esse risco, tu não pode ter esse risco. Tu tem que sentir prazer, tu tem que ter relações sexuais. A partir do momento que tu abre a ideia de poder não sentir prazer, o prazer se torna muito mais satisfatório. E aí um prazer muito mais satisfatório, mesmo que seja muito momentâneo, vale muito mais do que prazer, tipo, em muitos momentos, de muitas formas. Eu acho que nesse caminho, sabe? Nossa, muito bom, realmente. E a gente vê isso, esse famoso excesso que esconde falta, né? Em outras áreas da nossa vida também, não é só em relação à sexualidade, mas é bem comum em relação à sexualidade. Até em relação à pornografia, né, Ander? Muitos homens desenvolvem vícios em pornografia, independente do status de relacionamento, isso é algo que é bem comum. E por quê? Né? O que essa busca preenche? O que essa busca constante e desenfreada, compulsiva, me preenche, né? De que formas que essa busca me preenche? E às vezes é isso, né? Um medo tão grande da gente entrar em contato com a falta, que daí no final das contas, quanto mais eu busco, quanto mais eu sou tomada por essa compulsão, mais evidente, mais escancarada fica a falta de fato na minha vida, né? Quanto mais eu tento fugir dela, mais ela me persegue. É a história da sombra, né? Quando a gente é pequenininho, às vezes a gente pode tentar fugir da sombra. Vocês já devem ter brincado de fugir da sombra, mas nunca dá certo. A única forma da gente entrar em paz com essa sombra é aceitando a permanência dela na nossa vida, né? Se eu ficar correndo dela, eu vou passar minha vida inteira correndo de mim mesma, né? Então, eu vejo que essa questão da sexualidade tá muito relacionada com isso mesmo, né? E a forma como nós colocamos essa pressão no homem de, meu Deus, tu vai ver pornografia hoje em dia, se tu entra num site pornô, é um foco muito grande na penetração, no tamanho do pênis desse homem, como se fosse o maior sinal de virilidade possível também, né? Não existe outra forma de tu ser uma pessoa eficiente. Todo mundo quer se sentir um bom amante, todo mundo quer sentir que consegue dar prazer pro outro. Isso vai da nossa história, né? A gente prospera nas nossas relações sociais com outras pessoas, então a gente busca sim dar prazer. Só que aquilo que a gente internaliza sobre dar prazer, às vezes é extremamente equivocado, né? E se a gente entra num site pornô hoje em dia, a gente vê de forma escancarada o foco exacerbado no tamanho do pênis, na penetração, nessa performance sexual que, de novo, coloca o homem como o quê? Uma máquina, e a mulher como um objeto também, que tá muitas vezes recebendo humilhações verbais na hora do sexo, em sites pornôs, né? Podem ter pessoas que sim têm um fetiche por isso, mas não é o comum. E às vezes o homem internaliza que é aquilo que a mulher quer na cama, entendeu? Vendo a pornografia. Então isso acaba sim botando o homem de novo na posição de máquina e a mulher na posição de objeto. E talvez isso que tu fala em relação ao não ser o comum, sei lá, todos nós sentimos determinadas emoções no dia a dia, né? E todo mundo sente determinadas emoções, raiva, angústia, tristeza, euforia, alegria, coisas nesse sentido. Mas determinadas pessoas, vez ou outra, querem pular de paraquedas. E elas sentem outras emoções por pular de paraquedas. Mas são emoções que elas são próprias de momentos como pular de paraquedas. Que tu não vai viver o tempo todo. E não tem como tu viver o tempo todo pulando de paraquedas, porque não tem. E então eu acho que é um pouco disso, né? Uhum. Pode existir um sexo talvez mais britadeira em algum momento? Pode. Quer dizer que tu vai encontrar prazer só isso? Se tu encontrar prazer só nisso, algo não está tão bem, né? Algo precisa ser reavaliado. Se tu conseguir perceber que existem prazer em outras coisas da tua vida também, aí sim as coisas talvez estão mais lineares, né? E a gente tem um desejo muito mais profundo que a gente carrega também na nossa sexualidade, né? Eu acho que as nossas fantasias, os nossos fetiches escancaram muito das nossas maiores faltas, daquilo que a gente busca
na nossa vida, né? Se eu nunca me senti valorizada, reconhecida na minha família ao longo da minha vida, talvez eu tenha um desejo muito grande de ser venerada no sexo. Nossa, pra mim talvez isso... Ou ao contrário, eu também posso desenvolver um desejo muito grande de ser humilhada de forma sexual. Isso pode me trazer um prazer sexual também. Só dei 2 exemplos aqui em relação a uma situação específica, mas tudo é possível, né? A nossa sexualidade é um campo aberto para que a gente brinque. Nada vai fazer sentido, a gente não precisa que faça sentido nesse momento, a gente não precisa racionalizar o sexo. Muito pelo contrário, quanto mais eu racionalizo ele, menos desejo eu vou ter por ele. Eu vejo que o sexo ele é muito no campo lúdico, quanto mais a gente se permite brincar com essas fantasias e não levar elas tão a sério, né? Se eu sinto desejo em ser humilhada ou tá numa posição de inferioridade a outra pessoa, como é que eu posso brincar com isso num espaço seguro? E comunicar isso pra pessoa com quem eu tô me relacionando também, né? Eu vejo que a gente não comunica. A gente não comunica, a gente tem vergonha de comunicar e a gente acaba reprimindo essas partes nossas. Mas já existem pesquisas que comprovam que a partir de 1 vez por semana, tu tendo relação num relacionamento amoroso, a tua satisfação sexual não aumenta se tu tiver 3 relações sexuais na semana. Segundo essa pesquisa, o que vai aumentar a satisfação sexual de um casal é a comunicação. É a forma como eu me sinto aberta para poder falar sobre os meus desejos, quer eu realize eles ou não. Mas se eu puder abrir os meus desejos e falar, olha, eu gosto de me sentir de tal forma durante o sexo, isso me excita, isso me freia, sabe? É importante que a gente abra esse mapa porque a gente está constantemente descobrindo isso sobre nós. Então outra pessoa que está se relacionando com nós não tem a mínima chance. Não tem. Se a gente não falar, não tem como o outro saber. É que é um dos sentidos mais importantes do ser humano, né? A comunicação. Tu pode conseguir sentir um cheiro, tu pode conseguir, sei lá, encostar, tu pode conseguir ver, mas talvez a melhor forma e a forma mais efetiva que tu tenha de fazer algo e de falar algo seja ou falando verbalmente ou escrevendo de alguma forma, ou se comunicando por sinais para outras pessoas, né? Mas tu comunicar aquilo que tu tá pensando ou sentindo é a melhor forma. Talvez seja a única forma eficiente de conseguir fazer as coisas darem certo em qualquer esfera da vida. E Ander, o que tu percebe que pode ser uma consequência para esses homens que sofrem com a falta de intimidade e de abertura emocional nos seus relacionamentos? Assim, quais consequências que ele vai ter na vida dele por conta disso? É difícil dizer consequências exatas, né? Porque o corpo é uma coisa grande, com muitas possibilidades de consequências e coisas nesse sentido. Mas o que eu percebo mais abertamente na minha prática clínica é questões, muitas vezes, por o homem segurar muitas emoções, ele desenvolver uma ansiedade bem exacerbada, de certa forma. Ele ter problemas gastrointestinais, gastrite, às vezes até indo para uma questão de úlcera, porque, enfim, guarda muita coisa, não consegue botar muita coisa para fora, se envolve em muitos problemas porque guarda muitos sentimentos, aí qualquer motivo é um motivo para explodir de alguma forma e aí passa a ter um estresse grande na vida, bem como problemas no trabalho que muitas vezes também podem acontecer porque a pessoa que não fala sobre o que ela sente, que não divide o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, ela também pode se submeter a situações em que ela não se submeteria, mas ela simplesmente aceita para não expressar o que ela está pensando, o que ela está sentindo. E aí coisas podem também acontecer a partir disso. Tu pode se submeter a um trabalho em que tu não está a fim de fazer porque eu tenho que aceitar esse trabalho, eu tenho que fazer isso. Ou tu pode se submeter a um relacionamento em que tu não queira estar e aí ser um mau parceiro e também não receber um afeto legal porque tu não quer estar naquele relacionamento e também ter uma consequência emocional ali. Então, eu não consigo, uma coisa que eu não consigo ver é um resultado positivo por não expressar o que se sente. Talvez tenha um pequeno resultado positivo que seja um momentâneo em que tu não vive uma pequena lacuna de estresse, mas tu troca uma pequena lacuna de estresse que tu vai dividir ali, talvez vai ter um estresse saudável nesse momento da divisão. Tu troca essa lacuna de estresse por um mundo de estresse, né? Tu troca, um copo de estresse por um oceano de estresse.
É basicamente essa troca que é feita quando tu não manifesta o que sente. E outra, né? Eu vejo que cada vez que a gente não tem uma conversa importante externamente, assim, algo me magoou, algo me chateou, eu não comuniquei isso, quantas vezes eu vou ter essa conversa internamente? No mínimo umas 20 vezes mais. Muito sofrimento a mais que eu vou ter na minha vida, que eu vou estar ali dentro, cultivando dentro de mim, por estar tentando reprimir os meus sentimentos, né? E isso da somatização que o Ander falou é muito importante, né? Diversas questões físicas podem também ser desenvolvidas por conta dessa repressão toda. Tem até alguns estudos que falam, nem toda questão emocional tem relação com o físico, mas toda questão física tem relação com o emocional. E eu concordo com isso. Eu acho que toda questão física ela tem uma base e tem uma pequena porcentagem dessa questão física que está envolvida com o emocional. Eu também Então, acredito. quanto mais a gente puder, de alguma forma, minimizar os danos do nosso físico também, falando sobre as nossas emoções, dividindo sobre o que a gente pensa, a gente sente, a gente acredita sobre o mundo, mais saúde física a gente vai ter também. Faça 5 vezes por semana academia, tenha uma alimentação saudável, faça exames médicos. De nada adianta se tu não fala sobre o que tu sente. Tá, adianta, é bom, continue fazendo. Mas fala também sobre o que tu sente, né? Uma coisa não anula a outra, né? Um outro tipo de saúde. Tem até um filme de um dos caras que é considerado mais másculo, talvez, dos nossos tempos, que é o Thor. Literalmente Thor. Que eu achei muito interessante. Ele tem um documentário dele que é do National Geographic, que ele é Sem Limites, o documentário. E ele o primeiro episódio é com a psicóloga, que ele fala sobre isso. Ele cuida tanto da saúde física dele, mas ele estava se percebendo muito ansioso. Ele estava se percebendo com outros problemas que não eram físicos, porque ele cuidava totalmente da alimentação, treinava todos os dias, não sei quantas vezes por dia, para ser o Thor, o Deus Thor, né? O do martelo. O do martelo. Eu achei muito legal porque ele se vulnerabilizou muito nesse documentário. Sabe, ele falou muito sobre as emoções dele. E eu achei incrível, assim, óbvio. Isso é a minha visão como mulher. Eu não sou um homem assistindo, eu só posso acessar a visão que eu tenho. Mas o quanto ele se tornou muito mais atraente pra mim ao longo daquele documentário, conforme ele foi mostrando a vulnerabilidade dele. A vulnerabilidade de, nossa, eu estou com medo nessa situação. Porque ele se coloca em diversas provas que ele vai ter que enfrentar os maiores limites dele. Físicos e psicológicos também, né? Porque a gente tem os nossos maiores limites não são físicos, são mentais. Até tem um treinamento na Marinha dos Estados Unidos que eles amarram os braços e as pernas das pessoas e colocam eles na piscina para ver quanto tempo eles conseguem permanecer ali se regulando emocionalmente, porque quando tu não consegue botar a tua mão para cima, tu tem que ter muita calma e controlar muito a tua respiração para conseguir suportar esse teste. Então, como que isso vai se tornar possível? Através do meu diálogo mental também e através da minha saúde mental. Se eu tiver com um discurso totalmente negativo dentro de mim, se eu tiver reprimindo as emoções que eu tenho a vida inteira e não souber lidar com elas, eu vou ser consumida pelo medo e não vou conseguir passar no teste, que foi o que aconteceu com ele. Ele não conseguiu passar na primeira vez. Ele teve uma conversa com a psicóloga dele, voltou a fazer o teste novamente e conseguiu. É muito interessante esse documentário, eu recomendo para que vocês assistam, tem no Disney Plus, se vocês tiverem a assinatura. A pessoa parece que tá divulgando o Disney Plus, né? Podia me pagar Disney Plus. Estamos ganhando valores? Não estamos ganhando nada. Péssimo, né? Mas fica a dica, eu achei um ótimo documentário para mostrar também que a gente pode ressignificar essa vulnerabilidade. E eu vejo que para as mulheres, assim, muitas mulheres que já estão trabalhando em si, que fazem terapia, por exemplo, que buscam esses lugares de troca com outras pessoas, que buscam se autoconhecer, né, e se autorresponsabilizar também, eu vejo que muitas buscam essa vulnerabilidade nos homens, que é algo que atrai, que é algo que
ao invés do que a gente pensa no senso comum, que afastaria, que tornaria aquele homem menos másculo, muito pelo contrário, torna ele mais atraente. Tu percebe isso também, André? Eu percebo isso também. Eu sinto que ainda existem muitas pessoas que estão focadas na ideia do homem másculo e não sei o que, e pá, né? Mas eu percebo que as pessoas têm se atraído muito pela vulnerabilidade masculina também. Mas aí eu faço uma provocação para os homens que talvez estejam nos ouvindo, que é, ou e assistindo, que é, será que tu quer estar com uma pessoa que ignora a existência das tuas emoções? Porque eu não sei se eu gostaria de estar com uma pessoa que ignora a existência das minhas emoções. Eu não sei se tu gostaria de estar. Eu não sei se alguém gostaria de estar. Por mais que tu diga, não me importo, porque as emoções elas não são tão relevantes assim. Eu me viro e eu trabalho com elas internamente. Lá dentro, lá no teu íntimo, tu quer falar sobre o que tu sente, tu quer ser acolhido. De alguma forma tu quer. Talvez tu não expresse isso em palavras, mas de alguma forma tu quer ser acolhido, porque todo mundo tem essa carência, todo mundo tem esse desejo por acolhimento. E aí, eu não sei se vale a pena estar com uma pessoa que não tá afim de ouvir ou de estar aberta a ouvir. Por isso que eu acho que ser vulnerável é bom e faz bem. Que se na verdade a pessoa não te conhece dessa forma também, será que ela de fato te conhece? E aí tem um outro ponto, né? Tu pode ser másculo e não sei o que, e pá, mas aquela outra pessoa ela pode continuar identificando as tuas características, mesmo tuas características sendo muito másculas, como características vulneráveis. Porque tu não tem controle sobre o que a outra pessoa pensa sobre ti, né? Então, tu pode tentar montar todo um personagem viril, capaz e Thor que ergue o martelo e não sei o que, mas tu não vai ter o controle se aquela outra pessoa vai estar vendo o mesmo que tu tá imaginando que tá entregando para ela. E aí tu corre um outro risco. E aí tu entra em uma seara de riscos que não sei se vale a pena, né? Vamos ser livre, assim. Cada um faz o que quer, quando quer e como quer. Desde que respeite o outro, né? Desde que respeite o outro. É uma liberdade, na verdade, né? Porque se a gente normaliza esse tipo de relacionamento, né? Eu achei muito boa essa tua pergunta. Se questionem sobre isso. Fica a dica. Porque se tu permite que esse tipo de relacionamento que desconhece a tua essência permaneça na tua vida, será que tu parou pra conhecer quem de fato tu é também? Né? Como é que tu tá se relacionando contigo? Eu vejo que não tem como tu ter um relacionamento com alguém que esconde a sua essência. Tu vai ter um contrato, tu vai ter uma atuação. Tu vai estar atuando, talvez tu vai estar convivendo, vai ter um contrato social. Imagina tu tá com um sócio de uma empresa e tu não saber o que o sócio quer pra empresa. Não, e não é nem uma relação, não é nem um contrato de trabalho, porque um contrato entre sócios exige muita vulnerabilidade, abertura, conversa, diálogo, alinhamento. Pelo menos saber os caminhos que vocês querem seguir em comum. Flexibilidade. Não, com certeza. E tem... É isso que é o preocupante, né? Quantos relacionamentos, às vezes, estritamente profissionais são mais profundos que o teu relacionamento íntimo? O silêncio diz muitas coisas, às vezes. Mas não sempre. Por isso que é importante falar. Por isso que é importante falar. E, Ander, eu queria te fazer mais uma pergunta, tá? Porque aqui eu tenho certeza que tem mulheres que também estão nos escutando agora, que se relacionam com homens e que estão escutando esse podcast justamente para saber como que elas podem lidar com essa barreira, com essa muralha da China, às vezes, que fica ali, né, entre elas e o parceiro. Como que eu posso incentivar que o meu parceiro se abra emocionalmente sem passar por cima dos limites dele e sem invadir o espaço dele, né? Porque eu vejo que essa é uma pergunta que realmente já surgiu pra mim. Eu também queria ver a tua resposta sobre, né? Assim, como que a gente pode tá amparando esse homem sem invadir o espaço dele? Volta aquela coisa das particularidades individuais de cada um. Cada homem que a pessoa se relacionar, cada parceiro que a pessoa tiver, ela vai ter e vai precisar ter uma forma de pensar, né? Mas eu acho que é importante pegar as características principais daquele parceiro e se ele não dá uma abertura,
tu tentar participar de momentos dele e tentar dentro desses momentos encontrar uma abertura. Tipo, sei lá, o cara gosta de futebol e ele assiste o futebol no domingo. É uma coisa, talvez, vista como mais do homem, mas é uma coisa que, enfim, é um esporte. Talvez a mulher pode se inserir nesse, se não se insere já, se inserir nesse espaço, tentar participar desse momento e dentro desse momento criar ou conversar ou trocar ideias, não focando nas emoções, mas focando na vida do casal, sabe? Porque eu acho que tu não precisa se direcionar para emoção ou para perguntas diretas sobre o que a pessoa está sentindo para mostrar que tu tá aberta para a vulnerabilidade dele, mas tu pode mostrar que tu tá aberta para qualquer coisa, inclusive para falar de uma coisa que talvez tu não goste tanto, que seja, sei lá, o cara, o futebol. Eu tô sendo um pouco machista e dizendo que isso é coisa mais de homem, né? Mas, enfim, nesse Mas sentido. estatisticamente, realmente, eu acredito que seja, né? Mas é um pouco disso, né? Tentar entrar nas coisas que o parceiro gosta. E talvez dentro dessas coisas que o parceiro gosta, tu vai conseguir encontrar brechas para ir avançando emocionalmente no relacionamento. O principal ponto disso é que não vai ser uma coisa rápida. Então vai ser uma coisa gradativa, vai ser uma coisa demorada, vai ser uma coisa construída, como, sei lá, talvez se constrói um casamento, como talvez se constrói a vida de uma criança, que precisa de 9 meses para a criança nascer, se constrói talvez a vida de um relacionamento também, né? Que tu tem que ter um tempo até as coisas se ajustarem. Então, eu acho que essa talvez seria a melhor forma em situações difíceis, assim. E nós, mulheres, a gente tem muito esse costume, assim, eu amo pelo menos, de tomar um chá da tarde com as amigas, ou jantar com as amigas, e sabe aquela coisa de sentar na frente da pessoa, sentar e ficar conversando sobre a vida? E tu ficar paradinha, sentadinha, conversando sobre os teus sentimentos, sobre as tuas angústias, sobre aquilo que foi bom, aquilo que não foi tão bom. Adoro. Agora, um homem, a gente não vê, até em cafeterias, assim, cafés que tem aí na tua cidade, no meio de uma tarde, seja no final de semana, tu não vê 2 homens, às vezes, sentados e conversando. Às vezes é uma questão, se tu vê, às vezes tem uma questão de negócio aí, né? Se não for relacionado ao trabalho. Não rola. É bem difícil tu ver esse mesmo comportamento. Agora tu vê vários homens fazendo atividades juntos. Saindo pra jogar futebol, pra andar, pra correr, não sei, sabe? Tô falando que às vezes a atividade para as quais a gente se reúne são diferentes. Então, se a gente quiser esperar ter se comunicar da mesma forma como a gente já se comunica, às vezes a gente vai se frustrar porque aquele homem não tá acostumado a se comunicar daquela forma, né? De sentar no café da tarde, sentar e olhar e falar sobre aquela relação. Meu Deus, às vezes pode dar 10 tipos de trico-títico. Pode ser que alguns sim, mas a grande maioria não, né? Pode ser que sim, podem ser que tenham homens que super se adaptem a essa forma de se comunicar. Mas se tu sente uma grande resistência, às vezes é importante, que nem o Ander falou, mudar a estratégia. Daqui a pouco de andar com a pessoa, né? Esse livro dizia muito sobre isso, que o movimento acabava trazendo mais presença pro homem durante uma conversa. Eu achei isso muito curioso, né? Tipo, de andar junto com a pessoa, no carro. E aí vem aquela coisa que a gente falou antes, né? Qualquer tipo de pressão não vai aproximar a situação que tu quer que aproxime. Qualquer tipo de pressão, a tendência é que afaste aquela situação. A partir do momento que tu deixa leve e tu anda pelas beiradinhas, tu consegue alcançar o que tu precisa alcançar. Uhum. Eu acho que isso vai muito de uma postura interna nossa também, né? De realmente, internamente, estar curiosa perante o mundo daquele homem, perante o mundo daquela pessoa que eu tô me relacionando, né? Porque a gente acaba não cultivando muito essa curiosidade ao longo do tempo numa relação. Especialmente depois ali dos 2 primeiros anos de relacionamento, às vezes a gente esquece de nutrir aquela curiosidade genuína de, nossa, deixa eu ver o que é tão interessante pra ti nesse futebol? O que é tão interessante pra ti nisso que tu gosta, sabe? Seja qual for o interesse dessa pessoa que tu se relaciona. Às vezes esse interesse de forma genuína também já vai abrir muitas conversas e uma abertura maior da outra pessoa também, né? Quando a gente já começa, por exemplo, eu vou assistir o futebol, mas já com a intenção de falar sobre aquele assunto que tá me incomodando.
Às vezes, se eu já tô com aquela apreensão, a minha postura já não vai ser mais de abertura e curiosidade, vai ser de apreensão, de nervosismo, de ansiedade, de querer ser, sabe, de querer trazer aquele assunto de uma forma meio... rápida. Preciso que aquilo seja resolvido o mais rápido possível. Isso. E invasiva, né? Eu posso estar sendo um pouco invasiva também com o momento do outro, né? Então eu vejo que... Eu adorei essa tua dica, acho muito boa mesmo, sabe? Da gente testar outras formas de se comunicar que façam mais sentido para a pessoa com quem a gente se relaciona. Muito bom. Hoje a gente discutiu um pouquinho de como a desumanização masculina pode ser ampliada na esfera da sexualidade. E eu queria pedir aqui pro Ander, assim, algumas últimas dicas que tu tenha para as pessoas que estão nos assistindo, sejam homens ou mulheres, de algumas ações que a gente pode estar tendo para transformar essa realidade, que é triste para todos nós, né? Triste para todas as pessoas, né? Porque mulheres e homens sofrem com isso diariamente. Eu acho que o principal, que é aquilo que a gente falou, é a comunicação de fato. E a gente pode caminhar por várias outras esferas do relacionamento, várias outras formas de pensar o relacionamento e tudo que acontece dentro de um relacionamento. Mas por todas essas possibilidades de atividades ou formas de se pensar, sempre vai ter a comunicação muito envolvida. Comunicar abertamente o que se sente de uma forma respeitosa é um princípio básico para um relacionamento, entre aspas, de sucesso. A partir do momento que tu fala o que tu sente e tu respeita o que a outra pessoa sente, tu também tá favorecendo para aquele relacionamento continuar bem, sabe? E aí o falar o que tá acontecendo, a comunicação, eu acho que o ponto principal é tu não comunicar apontando o dedo. Do tipo, Bruna, eu não gosto que tu faça determinada coisa. Eu posso simplesmente falar, Bruna, quando tu faz determinada coisa eu me sinto mal. Isso me afeta. Tu não tá colocando o peso nas costas da Bruna. Tu tá falando como tu se sente em relação ao que a Bruna faz. E aí a Bruna vai avaliar se ela quer mudar ou não. Porque é isso que é um relacionamento, é uma troca. Talvez alguma manifestação tua, em algum momento, não seja validada pelo teu parceiro. E aí, talvez vai entrar um ponto de tipo, tá, eu preciso que isso seja validado, isso é importante que seja validado, aí eu vou lutar por isso ser validado. Mas isso daqui é tão superficial que não precisa que isso seja validado. Então, eu aceito. Então, tem esses pontos também dentro da comunicação. E aí, talvez outros episódios a gente possa falar sobre isso, ou até um curso, né? Quem sabe, não sei. Enfim. Com certeza, com certeza. Queria agradecer a tua participação aqui, Ander, de coração. Muito obrigada pelo papo. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada mesmo. E foi muito gostoso bater esse papo. Acho que é um assunto que é pouco explorado, pelo menos da forma como a gente tá trazendo assim também. E que esse seja um episódio para começar conversas, para começar discussões, para começar trocas, né? Tanto começar a dica master aqui do Ander, que é a comunicação, né? Que seja o start de muitas conversas aí que tu possa ter na tua vida, que te aproximem de quem tu realmente é, e que seja uma oportunidade também da gente tirar esses estigmas e paradigmas que muitas vezes nos privam de ser quem a gente verdadeiramente é, porque esse é o maior direito que nós temos como seres humanos, é com certeza disso que a gente quer te aproximar também através desse episódio. Então, se tu curtiu esse episódio, não deixa de compartilhar com outras pessoas que tu sente que vão gostar também, de seguir aqui esse podcast para conseguir ter acesso aos conteúdos que vão sair aqui de forma semanal. E a gente se encontra no próximo episódio.